Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E bom dia para você que acordou cedo para junto conosco adorar ao grandioso Deus. Bom dia, Benjamin. Bom dia, pai. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, que Deus te acompanhe nesse início de semana e que seja muito abençoada a sua vida. Amém. Nesse momento, para nós começar com o pé direito essa semana, que se inicia hoje, uma nova semana, novas oportunidades, vamos começar com uma oração. Convido você a se ajoelhar conosco agora nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse início de semana, que essa semana seja de bênçãos e também que o Senhor nos acompanhe cada dia da nossa vida e que nós possamos te louvar com muita gratidão e glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos fazer o que nesse momento? Vamos cantar um hino, e esse hino é de número 352, Luz Bendita, Luz Gloriosa. Que hino lindo, né? Falando sobre essa luz. Jesus é a nossa luz e Ele pede para que eu e você seja também a luz do mundo, que a gente possa brilhar por Cristo, né? E agora vamos entesourar a palavra de Deus no nosso coração, vamos gravar essa mensagem, iniciando hoje mais um verso que está onde, Benjamin? Está em 1 Pedro 1:22. Vamos falar no 3? 1, 2, 3. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro,
1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Amém. Que bom, né, a gente poder ter esse sentimento de amor verdadeiro, né? Que é Cristo que coloca no nosso coração. Sim. Que essa semana você possa também amar o seu semelhante. Se aproxime cada dia mais de Jesus, a fonte do amor. E Ele vai te abençoar. Fique agora com o nosso estudo. Dá tchau, pessoal lá. Tchau, que Deus te abençoe e vamos ficar com o nosso estudo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, amigos que estão nos assistindo. Queremos que hoje Deus possa nos encher de suas bênçãos através de sua palavra, porque hoje Deus tem algo muito especial para nós. Vamos orar agora para que Deus guie este estudo da Bíblia. Oremos. Querido Pai, pedimos a presença do Espírito Santo entre nós. Que a palavra de Deus seja uma luz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar a Bíblia e nós sabemos que para estudar a Bíblia precisamos da Bíblia. E precisamos uma caneta, verdade? Se você que está em casa, tome uma caneta ou algo para ir marcando. Vamos a nos concentrar no texto, porque o texto fala através de suas palavras, de suas repetições, de seus contrastes. Tá bom? Estamos todos preparados? Vocês acá também? Todo mundo? Todo mundo. O texto de hoje, do ano bíblico, são dois textos. Um é Jeremias, capítulo 16 a 18, e outro é Lucas, capítulo 1, versos 1 al 11, e o capítulo 25, o chamado à beira-mar. Esse é o tema desta. Então, eu escolhi um texto de Jeremias para compartilhar com você. E logo vamos analisar o texto de Lucas, que tem que ver com o livro desejado de todas as nações. Abram em Jeremias, e o texto que Deus tem para nós esta manhã está em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 10. Nós lembramos que o profeta Jeremias é um profeta chamado um momento muito especial da vida de Judá. É a última mensagem de Deus, tentando ajudar Judá a voltar a Deus, mostrando-lhe o caminho melhor. E aí está este profeta para dar essa mensagem. O que diz aí nos versos 5 a 10? Assim diz o Senhor. Quando o profeta fala assim diz o Senhor, significa o que vem agora é muito importante. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Mire o conselho que dá o profeta. Maldito o homem que confia num homem. Que forte. A maldição é o pior que um ser humano pode receber. E aqui está dizendo o profeta ao povo de Judá: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E agora ele usa uma ilustração. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O povo de Israel tinha confiado nos homens. Eles tinham feito alianças com outras nações, quando a aliança tinha que ser com Deus.
Y el profeta dice, maldito o hombre que confía en un hombre. Será finalmente como algo que se va a secar, finalmente. Mas siempre Dios presenta la escolha alternativa, a escolha. E agora vem a escolha que Deus le dice ao povo de Deus e que dice a vocês também aqui, vocês que estão assistindo. Vamos aí todos aí no versículo 7. E 7 é o número perfeito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A palavra bendito na Bíblia significa, es la misma palabra que bienaventurado, está relacionado, es otra palabra más, es la misma idea que bienaventurado, bendito. ¿Qué significa? Verdaderamente feliz. No significa feliz, significa verdaderamente feliz. ¿Quién? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Quién dice verdaderamente feliz? O homem, pessoa geral, que confia no Senhor. Não diz que confia nas obras do Senhor, que é diferente. Confia nele, em seu Pai, porque Ele é Deus, Ele é meu Pai. Ele é meu Criador, Ele é meu mantenedor. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem um plano para nossas vidas. Que diz o texto, Israel, confia, aquele que te criou, aquele que tem um plano para a tua vida, aquele que sabe o futuro. Não precisa confiar nos outros povos, confiar nos agoreros, não precisa, confia no Senhor. E sabe a palavra confiar, palavra muito bonita. A palavra confiar no original hebraico dá a ideia de uma pessoa que coloca sua mão na mão de Deus. Essa é a ideia de confiar. No original hebraico, essa é a ideia, coloco minha mão na mão de Deus para caminhar. É como uma criança que coloca sua mão na mão de seu pai, de sua mãe, e caminha tranquila. Aqui diz, isso é o que nos vai ser bendecido, diz o texto bíblico. Bendito, verdadeiramente feliz, o homem que confia no homem. Perdão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como será? Porque ele, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, atenção, um ano difícil. Estamos não vivendo momentos difíceis, estamos vivendo os momentos mais difíceis. Nesses momentos com a pandemia, todo o que está passando. Pero diz aqui que aquele que confia no Senhor, no ano da sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Promessa de Deus, palavra de Deus. E eu quero deixar até aí esta primeira parte. Depois sigue muito bonito o texto. Vocês podem estudar em casa todo este capítulo 16, 18. É uma vez. Mas o primeiro mensagem que Deus tem para nós esta manhã é: você quer ser feliz, mas verdadeiramente feliz, confie no Senhor. Tome a mão do Senhor. Tome a mão do Senhor. Sabe quem se sente feliz quando nós tomamos a mão? Ele. Não sabe, mas Ele. Ele sente minha mão quente e me dá certeza: oh, que bom é que meu filho confia plenamente em mim. Isso é o que Deus quer para a nossa vida. Queria para Israel, queria para Judá. Vamos agora ao Evangelho. Abram sua Bíblia, a lição fala Lucas capítulo, ano bíblico, Lucas capítulo 5. Vamos a ler os versículos 1 a 11. Aconteció, voy a leer el texto bíblico porque ya ahí está todo el ensinamento, está en el texto bíblico. Estamos todos con nuestras Biblias, você en casa está con su Biblia, va con su lápiz, su caneta para anotar. Vamos. Aconteció que ao apertar-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nazaré. Jesus estava junto ao lago. E havia gente
muita gente aí ao beira do lago. E havia de todo tipo, havia jovens, havia adultos, havia rabinos, havia gente com doença, havia todos, mas havia tanta gente que estava apressando a Jesus. E esse é um detalhe importante do texto. Tanta gente, muita, todo, que sabe que teve que fazer Jesus? Teve que pedir a um dos discípulos, a Pedro. Pedro, leva-me um pouquinho fora, um pouquinho longe, para poder falar melhor a toda gente. Assim que ele subiu o barco de Pedro e se afastou um pouquinho do lado. Mas Jesus tinha, lembra que Jesus aproveita tudo? Tinha uma lição muito importante que ensinar, não somente a gente que estava aí, mas a seus discípulos. Que a verdade todavía não eram discípulos íntimos dele. Não eram ainda, eram amigos. Não era essa intimidade ainda. Então, diz que Jesus lhe vai ensinar o que quer ensinar-lhes. Aconteceu que apartaram a multitude para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançais as vossas redes para pescar. Jesus estava falando algo muito especial. Pedro e todos os discípulos haviam passado toda a noite, que estavam fazendo toda a noite? Pescando. Quanto haviam pescado? Nada. A parte disso, estavam pensando sabem que ele estava preso? João Batista. Haviam visto como o mestre estava sendo, de alguma maneira, atacado. Estavam desanimados, espiritualmente e desanimados materialmente. Não há nada. Mas agora vem uma lição muito importante que Jesus queria lhes ensinar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lança as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, e aqui, por favor, marquem com caneta de ouro. Eu tenho uma caneta de ouro, a professora Maísa também tem, né? Este texto pode ser a diferença em nossas vidas, até a eternidade. As palavras que vêm agora podem fazer a diferença em nossas vidas. O que diz o texto? Diz: nada apanhamos. Ou seja, humanamente não há resultados. Humanamente nossa vida está sem futuro. Mas, disse Pedro, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei as redes. Em outras palavras, Pedro disse: agora estou aprendendo a confiar em ti. Mas Deus tinha algo ainda mais para que ele tivesse mais confiança. Que diz o texto bíblico? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, pediram aos outros barcos: ajudem-nos. Tanto peixe que precisaram todos. Frente a esse milagre especial, o que foi mais impressionado foi Pedro. E Pedro foi tão impressionado desse milagre para ele específico, entre parênteses. Deus faz milagres particulares para cada um de nós, diferente. Não espere um milagre do outro. Deus vai fazer um milagre especial que você e eu precisamos. Pedro precisava ver isto, que Deus era grande, que Deus tinha poder sobre a natureza e que Ele podia também transformar sua vida. E Pedro, quando ele viu isso, teve a mesma reação de Daniel, a mesma reação de Isaías, quando ele viu a presença de Deus poderoso.
cuando él vio eso. Y él finalmente él dice, ahora en la presencia de Dios, lembra Isaías, ¿qué faló Isaías? Ayúdenme vocês, você también en casa. ¿Qué faló Isaías cuando vio la presencia de Dios? ¿Qué faló? ¿Cómo se sintió? Ayúdenme. ¿Cómo se sintió Isaías? Pequeño. ¿Qué más? Empieza con P también. Pecador. Sintió su fraqueza. Sintió su necesidad completa de Dios. Dios se reveló a él para que él sienta que precisa depender totalmente de él. Bendito o hombre que confía en el Señor. Agora ele estava vivendo isso em sua vida. Sob tua palavra, então, vamos a lançar as redes. Mas a lição mais importante ainda não chegava. Entre parênteses, Deus vai preparando a nossa vida para poder ir entendendo o que Ele nos vai apresentar depois. Nunca Deus nos dá coisas que não podemos entender, nos vai dando de a pouquinho. E agora todo isso preparou para, vamos a ver, verso 10. Antes, verso 9. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Novo projeto de vida, novos planos. De agora em adelante serás pescador de homens. Mas qual era o propósito de Deus para fazer eles pescadores de homens? Era dar a boa nova a todo mundo, porque Deus quer a salvação. Mas havia um propósito antes que isso. Quando vocês leem os evangelhos, uma dica, sempre vão revisar que dice os outros, porque os evangelhos eles vêm de diferentes visões e cada um capta algo dessa verdade que sucedeu. Então, quando eu leio, fiquei curioso. Tem que ser curioso quando lê a Bíblia. O que diz o outro evangelho? E outro evangelho acrescenta algo extraordinário. Abram aí rapidamente em o evangelho de Marcos, né? Marcos capítulo 1. Vamos. Marcos capítulo 1, verso 16. Vamos a leer una parte para que vean. Mire lo que acrescenta o texto. Caminando junto ao mar de Galilea, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus. Que lhes disse Jesus? Vinde após mim. E qual é o resultado? Eu vos farei pescadores de homens. Qual era o primeiro propósito pelo qual Deus queria fazer que o ser humano seja pescador de homens? Não era pescar os homens. O primeiro propósito qual era? Que a gente vinde a mim, disse Deus. Encontro com Pedro, encontro com os discípulos, encontro com você e comigo. O primeiro propósito que Deus tem aqui, eu sou professor da Faculdade de Teologia aí na FARPA, eu sempre falo com os alunos, o propósito de Deus, de que você venha estudar teologia, não é primeiramente que você seja um pastor ou um missionário para salvar as outras almas. Isso é um bônus que Deus dá. O propósito de Deus, que Deus queria ensinar aos seus discípulos, é que, sirviendo a los outros, eles precisariam uma intimidade com Deus, que é o único que transforma as vidas. Uma intimidade com Deus. Então, eu falo aos alunos, então, Deus quer que você passe por este seminário, porque isso é o caminho que Deus escolheu para você, para ir crescendo em sua vida cristã. Vocês que estão aqui na Escola de Profetas, não é somente para muitas coisas bonitas que estão vivendo, mas este é o caminho que Deus escolheu nestes anos
para preparar vocês para o reino dos céus. Vinde a mim, eu vos farei pescadores do homem. De uma cita que diz mais ou menos assim: Deus não convida a los discípulos a um clube de yates. ¿Se entiende? Un clube de yates. Yates son esos barcos para placer. Dios convidó a sus discípulos para formar parte de una flota de pescadores. ¿Se entiende, no? Flota, un grupo de barcos que tiene una misión, ir a pescar hombres. Eso es lo que Dios nos llamó. Mi pregunta es, ¿estamos aprovechando cada momento para compartir con los demás? ¿Y saben por qué tal vez a veces no estamos aprovechando? Porque no estamos en esa intimidad con el Señor. Vinde a mí y os faré. ¿Qué significa? Que cuando você va al trabajo, no va você sozinho, va Jesús con usted. Porque usted convidó a Jesús esta mañana. Entonces você va a compartir como algo natural. Cuando você va a ir en la rua, você va a llevarse un libro misionario. Porque você sabe que si Jesús va con usted, Él está procurando pessoas para poder deixar una mensaje. Y Dios va a usar você para compartir un libro misionario, no importa el lugar. Vende a mí. Eso es lo que quería enseñar Dios a sus discípulos. Ahora quiero, con el tiempo que nos fica, queremos quedar en el tiempo que corresponde, compartir algunas citas de un libro de Todas las Naciones, de este capítulo tan bonito, llamado A la beira do mar. La página, bueno, la mía, que es aquí la tapa, no hay capa dura, un párrafo en este capítulo, página 100. Dice, un párrafo que dice: durante aquella triste noite en un lago, en cuanto separados de Cristo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo estaban ellos en ese momento, separados de Cristo? Los discípulos fueron duramente premidos por la incredulidad y cansaronse en un infructífero labor. Su presencia, miren cómo se ve ali, su presencia, porém les ateou a fe e trouxe-lhes alegria e bom êxito. O mesmo se dá conosco. Separados de Cristo, nosso trabalho não dá fruto. E fácil se torna desconfiar e murmurar. Forte a cita. Quando Ele está perto, porém, e trabalhamos sob sua direção, regozijamo-nos nas demonstrações de seu poder. É a obra de Satanás desanimar a pessoa. A de Cristo é inspirar fé e esperança. Vocês que vão ir à campanha de evangelismo, você que está em casa, nossa, lembrem, o inimigo só quer que nós desconfiemos do amor de Deus. É Ele que coloca em nós. Que desconfiemos do amor e que duvidemos da sabedoria divina para guiar seus filhos. Quando venham essas coisas negativas, lembrem, coloque-los de lado, você escolhe. Eu escolho acreditar na palavra de Deus. Sob tua palavra, Senhor. Eu escolho acreditar que Deus me diz: eu estou convosco todos os dias, está comigo. E nossa vida vai ser uma vida de lutas, mas de vitórias. Outra cita bonita que encontrei aqui neste livro diz: a mais profunda lição que o milagre ensinou aos discípulos é também uma lição para nós, que aquele cuja palavra pode apanhar os peixes do mar, podia igualmente impressionar corações humanos, atraindo-os com as cordas de seu amor, de maneira que seus servos se tornassem pescadores de homens. Ele pode transformar nossos corações para ser transformados em pescadores de homens. Eu estive trabalhando muitos anos como pastor, mais de 20 anos,
Y para mí un poco la obra era un fardo. No era un fardo completo, pero era mucha responsabilidad que yo sentía sobre mí, porque yo estaba preparando a los futuros pastores. Esa sí que es una responsabilidad fuerte, que yo preciso estar perto de Dios, para que no sea lo que yo, sea lo que Dios quiere que las personas puedan aprender. Cada vez que vengo aquí, querida Maísa, yo oro mucho antes de dar las aulas aquí, para que no sea lo que yo, sea lo que Dios quiere. Entonces, muchos años tive con ese peso, hasta que un día el Espíritu Santo, mediante la Biblia mostró que no somos solamente colaboradores del Señor. Cuando yo comencé a vivir eso, qué delicia. Antes me sentía que yo era responsable de fuerza orar, pensando que yo voy a convertir al tesoro. No, es Dios. Mi labor es escoger, me colocar a disposición de mi Señor. Y qué delicioso es trabajar con el Señor. Qué aventura con Dios. Esa es una aventura. Los jóvenes que están viendo, los jóvenes gozan de aventura. Você probó la aventura con Dios en su vida. La mejor aventura de un ser humano. Caminar con su Creador para vivir con Él por la eternidad. Eso esta mañana Dios nos está lembrando. Outra citação, tantas citações bonitas, mas deixe-me, página 167, diz: o Salvador não desprezava, página seguinte, o Salvador não desprezava a educação. Lembre que os pescadores eram gente humilde, gente aparentemente com pouca educação, e Deus escolheu eles. Mas diz, o Salvador não desprezava a educação. Pois, e aqui vem um desafio para fazer as coisas bem, para estudar, para se preparar. Pois, quando regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Vocês lembram Pablo e Pedro? Pedro fez uma grande obra, muito boa, mas Pablo fez mais. Os dois se colocaram à disposição de Deus, os dois. Mas um estava mais preparado que o outro. Pablo tinha uma preparação intelectual que primeiro era a glória dele, até que se encontrou com o Senhor. E o Senhor demonstrou toda a glória, não é nada. E ele agora diz, agora já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E agora Deus usou essa cultura, esse estudo, sendo uma bênção extraordinária. O melhor teólogo da Bíblia, o apóstolo Paulo. Convertido, encontra con el Señor transforma, coloca los talentos ahora al servicio de Dios. ¿Qué piensa? Mas aquellos que no tenían tanta cultura, Dios dice, soy yo que faço a bênção. Y vemos todos los discípulos llegan a ser bênçãos, llegan a llevar el evangelio en poco tiempo quase a todo el mundo, porque es obra de Dios. A obra de Dios. Otra citación, tan bonita esta citación. Nessa página diz: a mais elevada obra de educação não é comunicar conhecimentos meramente, mas aquela vitalizante energia recebida mediante o contato de espírito com espírito, de pessoa com pessoa, contato. Esta manhã conversamos com algunos amigos, esta mañana que estábamos acá, o seguinte: qual foi o método de Jesus para ensinar seus discípulos? Ele não fez uma conferência pública onde ele tinha aulas com eles. Ele viveu com seus discípulos. Ele comeu com eles. Ele dormiu com eles. Ele foi visitar gente com eles. Contato pessoal. Contato pessoal. Ele sabia que somente vida gera vida. Doutrinas são bons, são importantes, mas somente uma pessoa que vive as coisas de Deus pode ser um instrumento para transformar outra pessoa. Por isso que Deus usa as pessoas, usa você, usa mim. Porque quando estou com Cristo, Ele me transforma. Quando estou com Ele, comunhão pessoal. E isso faz que os outros digam: eu não vejo você, eu estou vendo a Deus através de sua vida. Isso é o que Deus quer. Lembra
Dice o texto aí no Novo Testamento, essa é a glória de Deus, não é Jesus. Como que não é Jesus? Não, não é Jesus. A glória de Deus não é o homem. Dice a glória de Deus é Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em nós. Combinação. E leo a última citação esta manhã. Lean esse capítulo de novo, um capítulo muito bonito. Na página final, o párrafo, o último párrafo, quase ao final, diz: aquele que mais ama a Cristo, que texto maravilhoso, maior soma de bem fará. E logo diz esta citação que é um tesouro. Não há limites. Isso. Muito bem. Tem que escrever com caneta de ouro esta citação, da inspiração. Você que está em casa, anote-la, procure-la depois. E nós, vocês que vão ir a evangelismo, a compartilhar. E nós, em nossas casas, não há limites. A utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa. E agora vem o resultado bonito que Deus quer de nossas vidas. E vive uma vida de inteira consagração a Deus. Amém. Não há limite que Deus pode fazer. De uma pessoa, como diz aqui, que deixando o eu, permite que o Espírito Santo trabalhe nela e vive uma vida completamente consagrada a Deus. Pergunto, o que significa a palavra completamente? Simplesmente completamente. Se você e eu entregamos 99, tentem ver aqui, aqui há um 9, verdade? Aqui há outro 9. Está vendo 9? 9. Sim, é um 9, tá bom? Uma vírgula. Outro 9. Outro 9. Outro 9. Que número estão vendo? 99,9999999. Se vocês e eu entregarmos nossa vida a Deus, um 99,999%, nossa vida será um fracasso. Nossa vida será perdida. Porque esse 0,0000001 que Ele me guarda para mim, esse será o ponto de entrada de minha queda. Mas esta manhã, Deus disse: vinde a mim, todos que estáis trabalhados, carregados. Eu farei descansar, tenho um projeto para as suas vidas. Mas essa entrega a Deus, assim como Deus te deu completamente, Ele espera que nós, em resposta de amor, porque o amor não tem limite, eu me dê completamente ao Senhor. Vamos a fazer uma oração, ¿les parece? Vamos a colocar los joelhos. Rebequinha está durmiendo. Oremos. Nosso querido Pai, esta manhã estamos muito agradecidos porque o Senhor, em seu amor, através de sua palavra, falou a nossas vidas. Muitas vezes temos ouvido a importância de entregar nossa vida completamente ao Senhor. Mas esta semana o Senhor nos mostrou que para ser verdadeiramente felizes, precisamos confiar plenamente no Senhor. E queremos te dizer, Senhor, neste momento te damos nossa mão, toma nossa mão. Por favor, ajuda-nos, queremos caminhar neste dia e
cada día te han vuelto de Jesús, tomados de tu mano. Confianza en el Señor. Y esta mañana te queremos decir también, Señor, ante el llamado, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nos? Te queremos decir, eisme aquí, Señor, envíame a mí. Queremos también responder a esa promesa que el Señor fez. Sé tú una bênção. Y queremos ser instrumentos de bênçãos, comenzando primeramente en nuestras familias, porque el primer lugar donde tenemos que ser bênçãos no es longe, es perto, comenzando en nuestras familias. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez no damos un momento, tiempo, o cariño que a gente tal vez no puede ver Dios a través de nós e nossa família. Queremos que o Senhor nos ajude a mudar e que agora possamos expressar esse carinho em nossos atos, primeiramente em nossa família. Te entregamos nossas vidas neste dia e que quando Cristo vai voltar, que é muito em breve, possamos estar junto a nossa família, junto a muitas outras pessoas que o Senhor nos permitiu levar a Cristo. E todos juntos possamos desfrutar da presença de Jesus pela eternidade. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela resposta que o Senhor já está dando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, que Deus abençoe suas vidas.